Por fim, chegamos ao fim. O papo está muito bom. Agora, aspectos cristãos. Como a gente começou aqui, a gente falou que nós temos o propósito de convidar cristãos que estão inseridos nas esferas, né, principalmente de arte, entretenimento, liderança e empreendedorismo. A gente poderia, lógico, entrar aqui no testemunho de conversão, mas acredito que mais do que isso, né, porque eu sei que você tem um testemunho de história, entender quais são os aspectos que você encontra que a palavra nos fundamenta dia após dia para ver tudo isso que a gente falou. O que você consegue lembrar da palavra que seja enriquecedor, assim, de parâmetros, de valores e princípios para as nossas vidas? O manual do fabricante, né? Eu gosto de dar esse apelido para a Bíblia, né? O manual do fabricante ali. E se você não acredita nisso, todo o respeito para a fé e a crença que você tem, uma das coisas que a gente não pode abrir mão no Brasil é a nossa liberdade de expressar religião. E um erro que a gente comete muito como cristão, e agora eu não falo como gerente do Sebrae, como cristão, é você olhar para a fé da outra pessoa, estilo de vida e condenar. A Bíblia não nos autoriza a condenar ninguém. O anúncio do Evangelho é um anúncio de como você pode ter um padrão de vida que a Bíblia diz que agrada a Deus e que é muito bom para você, mais do que isso. Ela não te dá, então você anuncia e a pessoa se vê naquilo. Eu não posso dizer quem vai para o inferno ou quem não vai para o inferno, né? Então, uma primeira coisa ali. A gente percebe, né, quando Jesus diz que o novo mandamento vos dou, ele resume tudo, né, todas as páginas ali, ame a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. O teu próximo como a ti mesmo significa você sempre fazer o bem, com a ausência do interesse próprio. Então, isso é um valor muito importante para um estilo de vida. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Dentro das limitações, dentro daquilo que a gente consegue discernir de valores, de momento, mas a intenção é muito importante nisso, que é uma outra coisa que a gente percebe, né? O apóstolo Paulo, que matava cristãos, a grande penalização dele foi ser corrigido, porque ele fazia aquilo com a intenção muito clara de que ele estava agradando a Deus com o que ele estava fazendo. Então corrigiu, não teve punição, teve correção. Então a intenção é muito importante. Quando você pega lá em Apocalipse a igreja de Éfeso e você pega, olha, vocês rejeitam a idolatria, vocês rejeitam, assim você fala aquilo, cara, eu chamaria esse sujeito aqui para ser pastor em qualquer igreja, né, as credenciais, mas tem contra você que você perdeu o primeiro amor, então presta atenção. E o que está dizendo ali? Você faz tudo isso, mas com uma motivação equivocada. Então, motivação correta, fala daquilo que eu estava dizendo lá de gestão do propósito, que nos ensina muito claro. Neemias foi um baita empreendedor na restauração dos muros de Jerusalém, que é um tratado de empreendedorismo, de liderança, de constância de propósito. Está tudo ali. Jesus, enfim, ao concurso, como ele lidava com o emocional dos discípulos, como ele corrigiu o modelo mental de cada discípulo que ele chamou, como ele trabalhou a diversidade que tinha ali, uma diversidade enorme, uma equipe terrível em termos de diversidade. Ele pegou a pior equipe. E de expectativas, né? Como ele trabalhou isso, tinha 72 no entorno, né? Como ele trabalhou tudo isso, como ele trabalhou a cabeça das mulheres que foram muito importantes na propagação do Evangelho. Ali, a primeira testemunha de ver o Cristo ressuscitado foi uma mulher, né? E que era completamente desqualificada na época, o testemunho de uma mulher era desqualificada. Então, como ele trabalha a quebra de paradigma. Então a gente vê na Bíblia vários exemplos dentro da cultura cristã sem o objetivo de condenar A ou B, mas como a gente vê muita instrução muito bacana para a gente conduzir a nossa vida. E valores que estão muito distorcidos hoje no momento que a gente vive por aí. Mas é muito interessante. Sim. O manual do fabricante tem razão em muita coisa. Eu pergunto isso porque eu tenho pensado num quadro rápido de conteúdo. A gente tem uma frase, talvez do último século para cá, contra fato no argumento, né? E a Bíblia é um fato.
ela não é nosso argumento ou contra-argumento para qualquer outra fé e por mais respeito que a gente tenha, né? A Bíblia é um fato. Ela é um fato histórico que prova o sobrenatural. Ponto. Então, hoje a gente fala contra dado, não tem argumento também, porque o dado prova o fato em si. Então, quando a gente começa a trazer um aspecto de valores e princípios, não tem como a gente negar que valores e princípios que a Bíblia instruiu a humanidade forjou a sociedade que a gente vê hoje no mundo. A igreja, né, que é a prática, né, talvez o ápice da prática como modelo de sociedade que a Bíblia estruturou, que forjou a sociedade que a gente vive hoje. E muito do que a gente vê na sociedade no geral, ou como Romanos 12 fala, os padrões desse mundo estão ou parametrizados em valores e princípios que não foram corrompidos ainda, ou valores e princípios que foram corrompidos. Então, essa pergunta ela entra para poder trazer isso, né? O que você enxerga, entendendo, lógico, que é o manual prático, né? O manual do Criador, mas que imputa valores e princípios que nos instruem, né? Isso, e que são sempre ditos em alerta. Você pega um profeta falando com o rei, lá em 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Samuel, assim, 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 se está agindo dessa maneira, vai dar ruim, bicho. É isso. O resultado vai ser esse. E o profeta ia embora. O profeta não condenava, o profeta não... ele não tinha autoridade para isso. Então, um dos grandes problemas que nós vemos hoje num cristianismo espalhado para o mundo todo, bem distorcido, é a pecha de que eu tenho o poder de te acusar ou de te condenar para alguma coisa, e a única autorização que nós temos é do anúncio do Evangelho, né? Da transformação de comportamento. Uma das preocupações que eu tenho, onde eu estou, por onde eu caminho, é que nas minhas atitudes diárias, onde eu faço as coisas, as pessoas consigam enxergar em mim coerência com o princípio cristão e com o ensino de Jesus Cristo. Uhum. Essa é a minha grande preocupação no meu dia a dia, que deveria ser a preocupação da maioria das pessoas que professam a fé em Cristo. Porque em nome da fé foi feito muita barbaridade ao longo da história e que não serve para desqualificar aquilo que está anunciado na Bíblia ou pelo Evangelho, não serve para desqualificar, mas serve para mostrar o quanto que quando o ser humano se afasta da simplicidade das coisas, ele é capaz de fazer bobagem em nome de qualquer coisa. Sim. Né? Porque não foi só em nome da religião que se fez muita bobagem no mundo, foi em nome de um monte de coisa. Né? Uhum. Então não desqualifica, muito pelo contrário. É um bom referencial para quem quiser utilizar. Se você estiver disposto a ler sem preconceitos e sem lentes anteriores e deixar que a verdade que está aquilo, a essência do que está proposto, possa aparecer para você. Muito bom. Né? Olhar a partir de Jesus Cristo, ali você olhar. Isso norteia a minha vida, é um princípio que me norteia. Que inclusive, né, me leva, por exemplo, a garantir que uma pessoa que professa uma fé completamente diferente da minha seja atendido com o mesmo padrão de qualidade, com o mesmo carinho e com o mesmo respeito que fosse atendido um camarada que professa a mesma fé que a minha. Porque esse é o próximo. Porque esse é o próximo, meu amigo. Não é o próximo que você quer. Pois né? E se a gente, como povo de Deus, onde a gente estiver, não for capaz de mostrar para todo mundo que a gente entende por algum motivo que precisa conhecer um caminho melhor, que existe amor nisso, então é hipocrisia. Total. Eu lembro quando eu estava no meu processo de conversão ali, conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, a Lana, minha cunhada, que você conhece, ela colocou uma frase para mim que foi matadora, assim, para cair os argumentos, né? Você falou de lentes passadas, né? Ter oportunidade sem preconceito, ler a palavra ali, né? E aprender com ela. Ela falou assim: abaixa sua guarda, se permita ver algo novo, se permita ver algo que vai te introduzir o novo, né? E ali, lógico, eu conheci a verdade, né, que liberta. E isso traz todo um caminho para as nossas vidas, né, como empreendedores no geral. E me lembrou também essa sua fala, não só esse ponto, mas porque você citou muito o cristão que é julgador, né?
Eu lembro quando a Karina Bach foi convidada para a segunda fase do Positivamente ser apresentadora. Eu aconselhei ela três coisas, porque ela, se eu não me engano, já tinha uns 6 meses de convertida, ela era no meio da pandemia, ela tinha sido encontrada por Jesus em casa, lendo a palavra, assim como a Ju, minha esposa, estava lendo a Bíblia e o Senhor encontrou ela. E aí se converteu, tudo mais, só que não estava criando raiz numa igreja, não tinha um pastoreio, né? E eu dei 3 conselhos simples. Primeiro eu falei, toma cuidado, porque você é famosa. As pessoas vão querer abusar da sua fama. Porque muitos dos líderes religiosos estão buscando esse lugar. Segundo lugar, tem uma igreja e tem um pastor. E terceiro lugar, toma cuidado para você não ser uma legalista, porque você está muito apaixonada pela palavra, está lendo muito a palavra, e você pode cair no lugar do doutor da lei. Doutor da lei. E o doutor da lei é um lugar muito complicado, porque você realmente perde o princípio básico de amar o próximo, né? Você está certo, enfim, aí entra num caminho complicado. Mas a É minha isso. preocupação, você falou de princípio cristão aplicado ao dia a dia meu de ser humano íntegro, é o que Paulo fala, que a gente tem que exalar o bom perfume, né? E aí fala muito sobre o comportamento. O melhor feedback que eu recebi ao longo da carreira foi de um funcionário que falou assim, cara, você é um cristão coerente, né? Porque você vive aquilo que você fala. Não acho que seja tudo isso, não. Uhum. Mas eu fiquei muito feliz. Todos os outros elogios que eu recebi me deixaram feliz, mas esse me deixou muito feliz. Sim. Porque aí a gente não escandaliza, né? Sim. Eu tive essa experiência na minha última empresa, na minha última sociedade também, na Hub Media, onde nasceu Positivamente. Os meus sócios falavam a mesma coisa, não que eu seja, talvez, como o próprio Paulo fala, eu seja o pior de todos, mas ali tinha muita divergência. Os meus sócios não eram cristãos, e dentro de uma empresa nasceu um dos maiores podcasts do Brasil, sendo cristão, e aparecendo entre os maiores podcasts, não como cristão, mas como podcast, furando a própria bolha. E o que a maioria das pessoas não sabe é que mais da metade da equipe não era cristã. Isso prova que Deus faz do jeito que Ele quer, como Ele quer e com quem Ele quer. Quando Ele quer. Se a gente derrubar o preconceito, né, veja, a Bíblia nos chama a ser honesto. Qual o problema com esse objetivo? Mas se você não der um jeitinho, e se você não vai dar certo. Cara, você tiver que dar jeitinho, sonegar imposto, fraudar, mentir para que dê certo. A sua empresa está errada, isso não se sustenta. A Bíblia te chama a amar o próximo. Amar o próximo significa você querer o bem dele. Então você fazer uma boa gestão, promover o sucesso de carreira, corrigir, desligar quando já não tem mais sentido a pessoa ficar ali e aí orientar para que possa ir por um caminho. São medidas de gestão que têm a ver com amar o próximo, né? Sim. Fala sobre você poder abençoar, né? E quantas pessoas, quantos negócios, quanta gente você consegue gerar renda, gerar resultado, gerar bênção quando você tem uma empresa boa, próspera e controlada. A Bíblia te chama a ser organizado, a não fazer as coisas relaxadamente, que é princípio de gestão. A Bíblia te chama a sempre confrontar os seus princípios, as suas ideias, quando ela diz lá que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então o tempo todo a gente precisa vigiar para não se iludir. Ela te chama a ter humildade. Quantos líderes, quantos empresários a gente já viu tropeçar na própria arrogância, ou que ainda estão ganhando dinheiro, provocando males terríveis para toda a humanidade, né? Então os princípios que estão ali são princípios maravilhosos. Não tem por que as pessoas olharem e ter preconceito. Mas os cristãos não vivem de acordo. Cara, não confunda as coisas, né? Não confunda o cristianismo com a prática dos religiosos. Isso, exatamente. Eu não confundo as coisas. Dá uma boa olhada lá. É isso. Quantos conselhos preciosos tem em Provérbios, tem em Eclesiastes. Mas você resolve um conflito muito grande, né? Ali diz, olha, desvie, né? Você não confronta, porque quando você se dobra no ânimo e foge do conflito, você apazigua os grandes ofensores. Está em Eclesiastes. Quantas soluções de conflitos, de problemas terríveis ao longo da minha vida eu consegui resolver usando esse princípio? Eu não vou brigar agora. Vamos esperar, né, as coisas acalmarem, depois a gente analisa e retoma a decisão. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade os libertará, não é só dizendo a verdade do Evangelho. A verdade e a transparência são valores hoje tidos dentro de qualquer projeto de gestão. É sempre libertador, não é indolor. Uhum.
Mas nem sempre. Mas é sempre. Então são princípios cristãos que dá para você aplicar no dia a dia. Os grandes evangelistas, os grandes expoentes que são referências no cristianismo, na propagação do evangelho, em outros, né, outras filosofias religiosas, foram empreendedores, né, e coerentes com aquilo que falavam. Sim. Para finalizar, essa última parte, se você pudesse indicar um livro da Bíblia para quem está empreendendo, qual seria? Neemias. Neemias. Acho que tem... Estude um pouco da história, procure entender um pouco do contexto do que estava acontecendo lá, senão não vai ter muito sentido. Se você entender um pouco do contexto, e se você tiver feito o Empretec já, inclusive, você vai ver as características do comportamento empreendedor todas expressas lá. Muito bom. E sua grande primeira experiência que mudou a sua chave na sua caminhada cristã, através da palavra? Qual foi a primeira grande coisa que você olhou na Bíblia e o Senhor revelou a você que transformou você? E entender que Deus não era um velho chato que estava sentado num trono muito longe de mim, procurando fazer uma bobagem para me ferrar. É muito bom isso. Adoro essas frases. Eu tinha 12 anos. Né? 12 anos. Aí eu comecei a entender o perdão, a graça. Né? E não muito atrás, aí entender que não tem nada que eu possa fazer de tão errado que vá diminuir quem é Jesus Cristo. Não tem nada que eu possa fazer que eu considere de tão excelente também que vai melhorar. Ou seja, não importa, não é pelo que eu faço, mas é por aquilo que ele fez. E foi libertador. E por último, depois de uma vida já, né, metade da vida, digamos assim, vivida e bem... eu acho que eu já tenho mais história para contar do que para viver, tá? Tem muito para viver ainda, Paulo. Tem muito. Vamos partilhar muito ainda. E a gente falou do início, hoje. Qual foi a mudança mais recente que aconteceu com você, assim como essa primeira, que foi revelada através da palavra, que o Senhor revelou a você, que transformou você? Mais recente. Então, um processo, né, de amadurecimento, não tem uma chave, uma virada, né? Mas é um processo de amadurecimento, de aprender um pouco mais sobre a graça e deixar de ter aquele medo religioso de que se eu entender o evangelho da graça, a liberdade da graça, eu vou me tornar um pecador compulsivo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, eu não traio a minha mulher, eu respeito a minha família, não é porque eu tenho medo dela, mas que eu amo profundamente a esposa que eu tenho e os filhos que eu tenho. Jamais vou querer magoar eles de qualquer maneira. Então nem existe expectativa ou olhar para fazer uma bobagem nesse sentido. E eu trabalho longe de casa há 17 anos. E ela confia em mim, né? Porque ela entende que eu amo ela. A desconfiança, o medo, está justamente onde tem a ausência de amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Muito bom. Muito obrigado. Tivemos aqui 2 horas quase de conversa, 1h40. Vão ser 4 partes aí de pelo menos quase 30 minutos. Foi muito enriquecedor. Sou grato pela amizade, pela troca desde o começo da minha caminhada e pelos momentos que a gente se encontra na vida, né? Sempre para mim é transformador. Pontos que me aconselha, que troca, enfim, que soma na minha história, com certeza sempre foi muito inspirador para mim. E você faz parte de onde estou, com certeza. De alguma maneira, lá atrás, no começo, em um acampamento que a gente teve lá atrás, com algumas igrejas do interior e a do Brooklyn. E na nossa caminhada até aqui, muitas coisas aconteceram ali que foram viradas assim, que forjaram parte do que eu sou. Então, obrigado por ter vindo também e por compartilhar com todos que estão aqui, né? Acredito que esse papo de backstage de vida, né? Que nem eu falei, backstage, bastidores, etimologia da palavra bastidores, bastir, né? Esticar, traz muito da história de cada um, e a tua história é inspiradora. Era muito bacana estar aqui, tua história é inspiradora, admiro muito o que você tem feito, como vocês têm trabalhado, a galera que está contigo aqui por trás, né? A gente tem uma admiração muito grande, né? E fico muito feliz de a gente estar andando junto há tanto tempo, né?
Só uma coisa que eu esqueci de falar, né? Algumas pessoas dizem, o cristão ele acaba agindo com preconceito, prejudica a diversidade. Não, o cristianismo ele te tira o preconceito, ele te chama a ter a diversidade, né? A ter pessoas de todo tipo do teu lado, não importa. Jesus nunca fez peneira. Então não posso eu fazer peneira, não é me dado autorização para isso, né? Viver isso daí, a gente vive diversidade, a gente vive qualidade, a gente vive inspiração para onde quer que a gente vá, né? Então é um norteador da vida que eu tenho. Bacana ver você levantando essa bandeira aqui, tomando esse cuidado, né? Para que isso também apareça de maneira muito tranquila e que as pessoas possam olhar para isso sem medo, sem paradigma. Que Deus abençoe seu projeto. Amém. Que seja um sucesso nos objetivos que está perseguindo. Amém. Tamo junto. Obrigado. Você que assistiu até aqui, Deus abençoe sua vida. Obrigado por confiar o seu tempo, ter aberto a porta da sua vida, não só da sua casa, porque talvez você esteja no ônibus, no metrô, onde é que você esteja. E espero que esse conteúdo tenha sido tão enriquecedor quanto foi para nós aqui essa troca. Afinal, uma troca de backstage sempre é profunda e enriquecedora. Deus abençoe sua vida. Yeah.